Olá, meu nome é Dilamene Avelar e é um muito prazer estarmos reunidos hoje na Casa de Pai José Cambinda, mesmo online, mas de corações unidos para esse trabalho de divulgação do Evangelho. O capítulo de hoje é o capítulo 17 do Evangelho, o homem de bem, é o item 3. É um capítulo muito interessante porque remete a gente à questão 919 do Livro dos Espíritos sobre o autoconhecimento. E a espiritualidade é muito clara na resposta que dá ao Kardec. Qual é o meio prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nessa vida, resistindo à tentação do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse: conheça-te mesmo. Mas muitas das vezes a criatura tem muita dificuldade diante dessa resposta. E ele diz: faz como eu fazia quando estava encarnado. No fim do dia, passava em revista as minhas atitudes diárias e via sim, fazendo uma avaliação dos erros, dos acertos, das coisas que ele achou que ele pode fazer no dia seguinte melhor, né? Isso gera, e esse trabalho é constante do autoconhecimento, né? No capítulo 17, que é o ser desperfeito, nós vamos ver todo um desenvolvimento dele no sentido de trabalhar essa questão, mostrando-nos a necessidade do conhecimento, do autoconhecimento e a reforma íntima, a mudança os vícios e as virtudes. Esse trabalho, né? Esse trabalho que é muito importante. Santo Agostinho, ele tinha muito cuidado com isso, por isso que ele recomenda que, como a gente fazia no colégio, chegava, fazia uma revisão da matéria, a gente também tem que fazer uma revisão das nossas atitudes diárias, tá? No item 3 do capítulo 17 do Evangelho, nós vamos ver Kardec relacionando todas as virtudes do homem de bem, ou pelo menos um bom tanto disso, né? Em relação à nossa condição planetária, o que nós podemos almejar, o que pode ser trabalhado para a conquista desse título, né? Então, o que caracteriza, que comportamento gera esse homem de bem? E aí nós vamos ver que estar bom e ser bom tem grande diferença, né? Tem muita diferença. As virtudes que o homem de bem vai trabalhar, vai desenvolver, é muito importante, porque o que ocorre? As criaturas têm muita dificuldade em prestar atenção em duas coisas: definir virtude e o significado da virtude, conceituar e o significado delas. E aqui a gente tem que parar e fazer uma análise se a gente realmente sabe isso, o conceito e o significado das virtudes. Importantíssimo para que a gente não se perturbe. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona sobre o que Jesus entendia como caridade. Ué, o que é caridade? Para muitas pessoas, caridade é dar uma roupa velha, dar um pão. E, no entanto, caridade para Jesus, ela tem uma abrangência de cunho comportamental, de atitude social, emocional, psicológica, espiritual. Mas, no entanto, a gente, quando ouve caridade, a gente sempre associa com as coisas materiais. Mas
Para Jesus, ela está associada a três atitudes que parecem iguais, mas quando você vai ver o significado, você vai ver o conceito, você vai ver que não são iguais. Parece, né? Que é a benevolência, a indulgência e o perdão, né? Aqui nós vamos ver o que é a benevolência. Qual o conceito de benevolência? Benevolência é aquele que demonstra afeto nas suas relações com alguém. Olha, o significado de benevolência. Ela trabalha a bondade, a boa vontade nas suas relações com as criaturas humanas. Olha que interessante, está ligada ao altruísmo e à empatia. Perdão. E o perdão? O perdão é sempre uma ação relacionada ao homem, ao outro, à humanidade, né? Ao ser humano. Ou livrar-se de uma culpa, aquele que errou em relação ao outro, né? Pedindo perdão por aquela atitude que ele tomou, ou perdão de uma ofensa. Então, eu perdoo uma pessoa que tomou uma atitude errada comigo. Mas, diga então, o que significa o perdão? O perdão é uma ação de perdoar. É aceitar a desculpa do outro ou receber a desculpa do outro. Porque nós sempre pensamos em perdão, o outro vindo nos pedir perdão. E raramente nós pensamos na atitude do perdão, nós irmos pedir perdão para o outro. Indulgência, indulcili, né? É a facilidade para perdoar, é a benignidade com o outro, a bondade, a tolerância, tá? Então, diante disso, nós vamos ver que o homem de bem, ele tem que trabalhar dentro de si muitas coisas. E isso são condições diárias, atitudes do cotidiano que essas virtudes vão ser trabalhadas. Dila, essas virtudes vão vir para mim? Não, estão todas dentro de nós. Mas eu tenho todas as virtudes dentro de mim? Tem, todos nós temos. A questão toda é que nesse processo evolutivo que nós tivemos, fomos acumulando coisas que sufocaram essas virtudes. Então, o que vai ser feito agora? Nós vamos ter que limpar, remover tudo que está apagando toda essa luz que nós temos dentro de nós. Por isso que a gente lembra que Jesus fala, brilha a tua luz. Então, como que eu vou brilhar essa luz? São essas virtudes, são esse trabalho, né? Então, quando ele fala que, na 919, no comentário dele, que todos os dias ele fazia aquela atitude de rever as situações e as atitudes que ele tomou diante das situações, que ele via qual o nível de orgulho, de egoísmo, de inveja, de maledicência, de má vontade que ele teve. Assim, ele ia aparando as arestas interiores. Porque do lado de um vício tem uma virtude. Então, o que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que desenvolver as minhas virtudes interiores. Porque os vícios, automaticamente, quando eu desenvolvo a caridade em mim, eu diminuo o egoísmo. Quando eu trabalho dentro de mim a humildade, eu diminuo o orgulho. Automaticamente, porque eles vão ser substituídos, aí vai aniquilando os vícios, né? Porque nós não vamos esquecer, não podemos nos esquecer que o orgulho e o egoísmo é pai de todos os vícios, tá?
Então, a gente tem que parar para pensar muito nessas atitudes. No Livro dos Espíritos, nós vamos ver lá Kardec fazendo questionamento sobre espíritos imperfeitos e espíritos perfeitos, espíritos superiores, que já alcançaram aquele nível em que a matéria já não tem poder sobre o homem. Então, como que ele age? Ele age de forma fraterna o tempo todo. Pensar, agir, tudo. Ele age no bem, porque ele já é como uma roupa. Nós vamos com o tempo limpando essa roupa, e à medida que nós vamos removendo essas sujeiras interiores, nós vamos deixar que essa luz saia e essas virtudes apareçam nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, tá? Então, o que caracteriza isso? O que é o homem perfeito? Exatamente o homem que está cheio de impureza, e ele precisa remover essas impurezas. Eu vou fazer isso de um dia para a noite? Não, porque tem alguns espíritas que acham que vai fazer reforma íntima com a lança do Hércules, né? Eu vou cortar, não é assim, é igual comer mingau. Ninguém come um mingau e coloca a colher lá no meio, não. Ele vai pela borda, ele tá morninha, então ele vai comendo devagarzinho, uma hora ele vai chegar lá no meio. Porque ninguém vai de cara atacar o orgulho, não. Ele vai atacar a inveja, que é filho do orgulho, o egoísmo, que é pai das outras coisas, né? Da intolerância e por aí em diante, a vaidade. E vai trabalhando, nós vamos trabalhando os filhotinhos desses dois pais de todos, né? Então, à medida que eu for fazendo esse trabalho, tudo vai ficando mais fácil. O autoconhecimento ou reforma íntima, como alguns gostam de falar, é um trabalho constante. E eu tenho que ter coragem de olhar para as minhas atitudes. Por isso que Santo Agostinho faz aquele comentário, tá? O que eu tenho que vencer? Eu tenho que vencer os meus vícios. Eu tenho que reconhecer quais vícios eu tenho, quais fragilidades que eu tenho. Eu sou fofoqueiro, eu sou invejoso, eu sou ganancioso. A ganância é ruim? Até certo ponto, não. Mas depois de um ponto, ela passa a ser negativa. Então, o cuidado que nós temos que substituir vícios e virtudes. Então, à medida que eu reconheço que eu tenho algo para ser trabalhado, eu trabalho substituindo por uma coisa positiva. Eu sou muito apegado. Então, o que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar a autoconfiança, a certeza que nada é meu, existe uma impermanência no planeta, que é da lei de Deus, nós estamos aqui de passagem, então eu vou verificando que nada disso me pertence, eu só estou usufruindo do corpo, eu estou usufruindo agora do Brasil, eu estou usufruindo da minha família, mas tudo isso, tudo pertence a Deus, é tudo voltado para esse Pai. Então, quando eu começo a trabalhar isso, vai ficando mais leve. Então, à medida que eu olho as minhas necessidades e tenho coragem de nomeá-las, eu vou trabalhando isso tudo. É como a escola, é igual um trabalho escolar. Eu vou lá, eu vou fazer o meu trabalho de matemática, eu vou fazer o meu trabalho de português, exatamente isso que nós fazemos. Como que a gente reconhece o espírita? Pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Como que a espiritualidade reconhece que um trabalhador está pronto? Quando ele mostra, através das atitudes dele, disciplina, boa vontade, querer ajudar, abnegação, desinteresse, o bem pelo bem. Então, quando eu reconheço que eu faço coisas que parecem boas,
e eu reconheço isso, que eu vejo as minhas motivações interiores não são verdadeiramente boas, são altamente interesseiras, é hora de eu parar e fazer uma autoanálise, tá? Então, tem como vencer isso? As más inclinações, a espiritualidade, ela nos diz aqui, através de algumas questões, como vencer isso, como eu posso recorrer a isso. O livro do Evangelho, no final, tem o último capítulo que só faz orações, mostrando como você pode fazer uma oração. Não é necessário decorar, tá? Mas eu quero vencer um defeito, eu quero vencer uma má inclinação. O que que eu faço? Eu recorro à espiritualidade, eu faço uma oração, eu peço à espiritualidade que me intua. Vou ler um livro sobre aquilo. Ah, eu quero perdoar. Então leia perdão, converse com alguém. Fulano, você já teve que perdoar alguém? Como que você fez? Como que você agiu de tal situação? Por onde você começou? Começa orando. Ah, eu não consigo, eu tenho tanta raiva. Então começa pedindo a Deus que te abençoe para que você possa libertar-se desse sentimento, porque até isso tem apego. Até isso, vitimização. Nós temos que tomar muito cuidado. Então, é um alerta, né? É um alerta. Como eu posso trabalhar minhas más inclinações? De várias maneiras, gente. Se fala palavrão, substitui a palavra. Seu abençoado. E aí já vai começar. É treino. Tudo é treinar. Por isso que o Chico, quando teve o contato com o Emmanuel disse: você precisa de 3 coisas para trabalhar comigo. 3. Disciplina, disciplina, disciplina. Ah, por que ele repetiu 3 vezes a mesma palavra? Porque são 3 níveis. São 3 níveis. São 3 níveis de disciplina. Então, é pequena, é ali que você vai começar. Ah, vai pro centro. Nossa, hoje tem centro. Vai terminar tarde. Meu Deus! Começa a agradecer. Que bom que eu posso ir no centro. Que bom que eu posso servir anonimamente alguém. Que bom que eu já estou aprendendo a me abnegar. Graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de servir. O que o Cristo veio fazer no mundo? Servir. Servir. O que Francisco de Assis, patrono espiritual de quarta-feira? Faça-se em mim um instrumento. Ué, o que é isso? Servir. Então, nós podemos trabalhar. Então, começando com pequenas ações do bem. Um bom dia, um telefonema, um livro, uma boa lembrança. Ah, faz uma oração para alguém, um bom desejo, um intercessório, uma oração intercessória. Faça, são pequenas ações. O que ocorre na sociedade hoje é a vergonha do bem. As pessoas hoje têm grande dificuldade de assumir diante do povo, do leve vantagem você também. Ah, todo mundo rouba, o que vai fazer diferença se eu roubar um pouquinho, né? Então, quando chega nessa hora de você demonstrar o bem, você fica constrangido. Ah, os outros vão falar que eu quero aparecer. Ah, os outros isso. Então, tem vergonha de fazer o bem, tem medo de fazer o bem. Mas será que isso aí não é uma dissimulação do orgulho? Eu sou tão bom que eu posso fazer o bem. Será que a gente agiria dessa forma se fosse uma pessoa num nível superior ao nosso? Nós temos que analisar, isso é autoconhecimento. O homem de bem, ele não sai alardeando o que ele faz. Ele simplesmente faz. É igual o rio, ele serve e segue. A planta, ela para nascer, ela morre. Porque ela é uma semente, é enterrada naquela escuridão, aquele peso todo. Ela morre para renascer. Ela não alardeia, ela não faz nada. E isso são os vícios, têm que morrer para que as virtudes saiam, floresçam. Você sabe dizer quantos frutos tem dentro de uma semente?
Ninguém. Sabe por quê? Deus é que cultiva essa semente. Por isso, é um trabalho. O processo é lento, é contínuo e não tem controle a não ser o divino. O homem de bem, ele sabe que ele necessita trabalhar as virtudes. Então, ele é perseverante nessa atitude, tá? Jesus, ele não muda as criaturas. Ele não muda. Você vê, Pedro era pescador. Ele transformou Pedro em outra coisa? Não. Ele falou assim, me segue. Eu te farei pescador de almas. Por que isso? Porque Pedro sabia o ato de pescar. Mas o Pedro tinha as fragilidades? Claro que tinha. Mas o que Jesus preparou para o Pedro no futuro? Alicerça, pacifica minhas ovelhas. Porque o trabalho de pescar demanda paciência. Olha só. Então é isso que Jesus está pedindo, é isso que ele vai fazer na nossa vida. Madalena era uma prostituta. Gastava as energias genésicas dela todinho, o chakra da base dela, o chakra sexual dela era detonado. O que ele fez? Ele falou assim, minha filha, você é prostituta. Não, Maria ama. Ué, mas quem, Senhor? Ué, aqueles que não têm mãe. Abnegação. Ela mudou. O que ele fez? Ele mudou a direção da energia que ela usava. Ele só mudou. Ele só deu um toquezinho. Paulo está no caminho, atrás de Ananias. Para quê? Porque ele defendia uma causa que ele achava que era justa. Ele ia. O que Jesus fez, gente? Ele agrediu Paulo. Não! Paulo pergunta para ele, mas o que o senhor quer que eu faça? Mudou a direção do Paulo de perseguidor para trabalhador da causa dele. Só isso. E a mesma atitude, a tenacidade, a boa vontade, a maneira de estudar, o método, tudo aquilo ele usou para o cristianismo. Do mesmo jeito. Então essa que é a oportunidade. Jesus não vai mudar nenhum de nós. Ele só vai direcionar, porque o que está acontecendo nas nossas vidas, às vezes, está faltando só ajustar algumas coisas. Se conseguir ajustar essas coisas, tudo vai fluir. Tudo vai fluir. Quer ver? Minha vida é muito triste. Ai, todo mundo me odeia. Opa, tá reclamando? Reclamar é o ato de clamar mais. Ela gosta de ser infeliz. Não, então qual o ato que eu tenho que fazer? Agradecer. Opa, muito obrigado, meu Deus. Essas pessoas testaram a minha paciência, a minha humildade e resignação. Opa, mudou? Mudou a atitude, direcionou para outro lado. Então esse processo que nós vamos ter que trabalhar. Só que Jesus, ele sabe que toda criatura tem duas situações. Ela precisa de compreensão e de afeto. Compreensão e afeto. A mulher que joga-se no joelho de Jesus e chorando, lava os pés dele com as lágrimas, seca com o cabelo e passa o óleo nele perfumado, que o outro veio dizer que era uma prostituta e tudo mais. O que o Jesus fez? Ele discriminou? Ele fez cancelamento social nela? Não. Ele acolhe a criatura e diz para ela, vá, mulher, seus pecados estão perdoados. Ele deu um novo direcionamento para ela. Ele diminuiu aquela carga e mostrou para ela, você é grande, segue para frente. Essa atitude de Jesus nas nossas vidas. O que ocorre
Como nós temos muita necessidade de compreensão e afeto, nós temos muito baixa estima, porque nós achamos que nós não merecemos, que nós não somos dignos. E aí tá as nossas fragilidades. Aí o que eu tenho que trabalhar quando eu noto isso? Que eu necessito trabalhar meu mundo interior através da oração, da meditação, das boas atitudes. O maior problema do ser humano se chama imaturidade emocional. Nós agimos como criança. Eu quero, igual crianças imaturas. Diante das situações, nós, ao invés de olharmos a situação e procurarmos solução, nós procuramos reclamação, choradeira. Nós não temos uma atitude focada. Mas eu sou filha de Deus. Jesus é meu irmão, meu amigo. Eu tenho os direcionamentos espirituais. O que eu vim fazer nesse planeta? Aperfeiçoar-me. Quem são essas pessoas que estão em mim? Pessoas que participam do meu processo evolutivo. O que eu tenho que trocar com essas pessoas? O melhor. O que é o melhor? É o amor. A compaixão, é a caridade, a tolerância. Opa, eu já tenho um roteiro. Eu já estou aqui com o roteiro. Então, quando Jesus fala assim, deixai que venham minhas criancinhas, são exatamente essas criaturas que estão se portando como crianças, totalmente imatura. Tem que fazer minha vontade, tem do jeito que ser Não! Tem que ser do meu jeito, do seu jeito, ou do jeito do Cristo, ou do jeito de Deus. Nós temos que parar para fazer essas análises, né? Porque vamos lembrar de novo, Jesus não muda ninguém. Ele ajusta, direciona e mostra o caminho. E alerta, desperta tudo que dorme, acorda, sai dessa situação que você se tornou um zumbi e volta para a realidade. Nós somos espíritos num processo reencarnatório na Terra. Eu sou daqui? Não, eu sou de lá. Mas como é que eu ajo como se eu nunca fosse sair daqui? Como é que diante da dor, da morte, eu ajo com desesperação? Mas o que é morte? É vida, gente. Nada se perde, tudo se transforma. Então é vida. Esse corpo, ele teve início, ele vai ter fim. Mas o espírito imortal, não. Nós temos que regular, redirecionar, ajustar. Olha que coisa interessante. É um pensamento. Toda vocação nasce de uma provocação. Toda vocação nasce de uma provocação. Porque o nosso maior defeito hoje vai ser a nossa maior virtude no futuro, quando bem trabalhada. Quando a gente ajustar tudo, direcionar, pôs energias no lugar certo. Agressividade. Pega essa agressividade, essa raiva, pega uma vassoura e vai limpar. Pega essa agressividade, essa raiva e vai criar algo. Pega essa agressividade, essa raiva e busca abraçar uma luta nas causas sociais do mundo. Luta pelos gatos, pelos cachorros, pelas crianças carentes. Luta pelas pessoas que não têm água. Transforma essa agressividade, direciona ela. Direciona. O que Jesus, a característica de Jesus, né? Ele não muda ninguém, é bom sempre lembrar. Você imagina eu, desculpa fazer essa alusão à minha pessoa, mas eu vou contar um pedacinho aqui da minha história. Há 20 anos atrás, 21 anos atrás, de 2099 para 2000, eu recebi uma mensagem
psicografada por uma amiga muito amada. E ela dizia para mim nessa mensagem: muda o seu objetivo. Mudar o meu objetivo. O que ela está dizendo? Mudar meu objetivo? O que eu não estava fazendo? Ainda não caiu a ficha. Tive uma conversa com uma pessoa. A pessoa virou para mim e falou assim: você não quer fazer uma palestra aqui na minha casa? Eu falei assim: palestra? Aí eu fiz o curso, mas nunca fui fazer palestra. Não, faz aqui em casa, faz aqui nessa casa. Fui lá fazer. Aí o Emor, do Pai Cambinda, dessa casa maravilhosa, no dia 25 de dezembro, me chamou para fazer uma palestra aí. Há 21 anos atrás. Há 21 anos atrás. Eu mudei de direção. Eu que sou falante, esse potencial de falar, eu direcionei para divulgar o Evangelho. Jesus mudou a Dilamene? Não! Pegou o que a Dilamene tinha e usou para divulgar o Evangelho. Olha! E é isso que ele faz. É isso que ele faz. Então, nesse dia, eu mudei a direção. Através desse chamamento. De repente, o seu chegou e você não reparou. Observa, Deus manda sinais toda hora. Ninguém pode mudar ninguém. Ninguém pode mudar ninguém, mas, no entanto, a gente insiste em querer que o outro pense como a gente, haja como a gente, seja do mesmo partido político, goste do mesmo presidente, faça isso, faça aquilo. Não! A única pessoa que nós temos que trabalhar somos nós. Então, o que gera essa atitude? Julgamento. Aí eu julgo pela cor, eu julgo pelo sexo, pela condição social do outro, eu rejeito o outro por causa do time, por conta de política, eu começo esse processo. Porque eu não aceito que o outro não seja como eu. Não, ele não é flamenguista? Meu Deus, ele tá com problema. Ele não votou no meu presidente? Nossa, ele tá com problema. Ele não pensa igual a mim, ele tem que ser cancelado socialmente. Então, como eu não posso apedrejar a mulher adúltera, como eu não posso matar, então eu faço cancelamento social. Eu cancelo a outra pessoa porque ela não pensa como eu. Ela tem que pensar como eu. Cancelamento social, gente. Julgamento. Mas o que diz a lei de Deus? Ama o próximo como a ti mesmo e faz ao outro tudo quanto quereis que ele vos faça? Opa! Isso daí é a favor da lei ou é contra a lei? O homem de bem faria isso? Será que o homem de bem teria esse tipo de atitude? Opa! Vamos parar para pensar, né? No Fonte Viva tem uma questão 101, a mensagem 101, Fonte Viva. Na cortina do eu. Então, o homem, ele fica muito apegado à sua personalidade e ele se afasta de Deus. Quando ele se afasta de Deus, porque nós temos aqui na Terra 2 tipos de relacionamentos. Nosso com Deus e nosso com o próximo. Então, quando o meu relacionamento com Deus está enfraquecido, eu tenho muita baixa estima, eu tenho muita insegurança, eu tenho pouca fé. Por quê? Eu não confio muito em Deus. Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus é bom mesmo? Mas tem tanta coisa ruim na minha vida. Eu não acho que ele não é tão bom, não. Será que ele lembra de mim? Um mau relacionamento com Deus. Reflete aonde? No relacionamento com o próximo. Eu não confio em Deus direito, eu vou confiar no filho dele? Tem tanto mal no mundo, tanta gente ruim, só a gente que é boa, mas tem tanto mal no mundo, eu vou confiar nele? Então nós temos que parar e modular isso tudo e vemos as dificuldades que nós temos.
Então, o homem de bem, rapidinho, para fechar, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Opa! Justiça, amor e caridade. 3 coisas. Ele é bom, ele tem fé no futuro, porque ele sabe que em detrimento de tudo que está acontecendo, isso vai passar. Ele sabe que as vicissitudes na vida, as decepções, e aceita-as sem reclamar, porque ele sabe que vai passar. Ele é compenetrado no sentimento do bem, do amor, da caridade ao próximo. Ele satisfaz em espalhar a caridade, a compaixão e tudo mais. Ele é bom como ser humano, ele é benevolente, sem distinção. Isso aqui eu vou ler, olha. Ele é bom, humano, benevolente com todo mundo, sem distinção de raça, crença, pois considera todos seus irmãos. Olha, respeita as convicções sinceras do outro e não lança anatema, gente, àqueles que não pensam como ele. Ele não faz linchamento social, porque o outro não pensa como ele. Em toda circunstância, ele é guiado sempre pela caridade. Não tem raiva, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgência com a fraqueza do outro. Estuda as próprias imperfeições. Não procura valer-se do seu espírito à custa do seu talento, usufruindo disso tudo. Não se envaidece. Usa, mas não abusa dos bens. Se está na ordem social superior, ele cuida do inferior. Se ele está na inferioridade, ele trabalha com justiça, com dignidade para o patrão dele, porque ele sabe que é dali que vem o recurso dele. Ele trabalha direitinho. Quando subordinado, ele faz as coisas que lhe compete. O homem de bem, enfim, respeita o semelhante e os seus direitos, dado pelas leis da natureza, como gostaria que os outros respeitassem os seus direitos também. Isso não é enumeração de todas as qualidades, é uma parte. Então, aqui nós vamos fazendo esse fechamento, pedindo para que a gente possa, através da oração, da meditação, do desejo sincero de sermos criaturas melhores. Por isso que Jesus fala, se queres ser perfeito, ama teu inimigo, que seria o último nível, quer dizer, libertador, né? Então, se nós ainda estamos no processo, vamos a cada dia pedir a Deus força, coragem, para que esse homem velho possa esvair-se, abandoná-lo, e para que o homem novo, virtuoso, trabalhador, digno, possa vencer isso tudo. Que Jesus nos abençoe, foi um prazer. Desculpe prolongar um pouquinho mais a minha fala, mas a necessidade desse estudo é realmente desse jeito. E pesquisem, leia o Evangelho, capítulo 17, leia as questões 918 no Livro dos Espíritos, 919, e que Deus abençoe a todos vocês, que a casa de Pai José Cambinda seja sempre iluminada, que a doce Mãe Maria ampare todos vocês, os lares de vocês, e que a doce paz permaneça com todos nós no mundo inteiro. Muita paz para todos. Gratidão, gratidão, gratidão.